Bem-vindos a mais uma Palavra Oportuna, um tempo de reflexão e inspiração para a sua vida. Fique conosco, porque dentro de alguns instantes estaremos refletindo sobre algo da Palavra de Deus. Até lá! Voltamos e o nosso tema é hoje, como nós estamos aí na véspera de Natal, o nosso tema é sobre o Natal, sobre Jesus. Hoje é véspera de Natal. E o que é o Natal para você? O tema da nossa mensagem hoje é Jesus, o plano eterno. E o nosso texto base está lá em Isaías 9:6. Vamos ler? Isaías 9:6 diz assim: Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros e seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. O plano eterno de Deus. O plano de salvação, ele começa na eternidade, não começa no nosso tempo. A história do Natal não começa no tempo, ela começa na eternidade. Cristo não foi um improviso, uma emergência para resgate da humanidade. Não foi um plano depois da queda. Deus não improvisou a redenção. O Natal não é apenas sobre manjedoura, é sobre um plano eterno de Deus. Sobre um rei que deixou o céu, deixou sua glória, deixou toda a sua majestade e se fez carne e habitou entre nós. Não para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Nós podemos ver isso lá em Marcos 10:45. Ele nasceu na terra para morrer. Sua missão sempre foi redentora, desde o início. O Antigo Testamento não é só sobre leis apenas. Ele fala sobre redenção. De Gênesis a Malaquias, Cristo sempre esteve lá. Toda a Bíblia tem Cristo como centro, tem Cristo no centro. Jesus não começa em Mateus, ele é revelado desde Gênesis. O Natal não é sobre um menino que nasceu, mas é sobre um Salvador que foi enviado. O céu se moveu, a história foi rasgada e a eternidade entrou no tempo. O Natal nos lembra que a salvação ela não começou quando nós buscamos a Deus, mas quando Deus decidiu nos buscar. Antes que houvesse arrependimento em você e arrependimento em mim, Deus já havia misericórdia no coração de Deus. Logo após a queda, Deus anuncia a redenção. Em Gênesis 3:15 ele fala que da semente da mulher nasceria um que pisaria a cabeça da serpente. Deus nunca perde o controle da história. O plano da cruz não foi uma reação, foi um propósito. Se Deus já tinha solução antes do pecado acontecer, Ele também tem solução para todas as coisas nesse tempo que nós estamos vivendo. Ele tem saída, solução para todas as coisas. E segundo, Jesus nasceu para nos revelar o Pai, para nos apresentar o Pai. João 14:9 diz que Jesus diz a Filipe: quem vê a mim, vê o Pai. Antes de Cristo, conhecíamos um Deus pela lei e pelos profetas. Todavia, em Jesus, vemos a face de Deus. Ele é a exata expressão do ser divino. Portanto, celebrar o Natal é celebrar a revelação máxima de Deus à humanidade. Sem nascimento, não haveria cruz. Sem a cruz, não haveria ressurreição. Por isso, a manjedoura, ela deve ser sempre vista à sombra da cruz. O mundo estava em trevas e órfão espiritualmente. A Bíblia nos mostra que esse menino é o Emanuel, o Deus conosco. Não é mais um Deus distante, inacessível ou indiferente à dor humana. Em Jesus, Deus se aproxima de nós, sente fome, sente dor, sente sede, chora, sofre e esse Deus ama.
O Deus que poderia salvar à distância escolhe se revelar a nós, escolhe se envolver. O Natal, ele revela um Deus que entra na nossa história para nos resgatar por inteiro. Jesus veio revelar que Deus não é um Deus punidor, não é um Deus justiceiro, um Deus cruel, um Deus sem amor. Jesus mostrou o Deus e Pai amoroso que deseja um relacionamento conosco. Ele se fez próximo, acessível e íntimo. E Ele busca esse relacionamento conosco todos os dias. Por meio dele, por meio de Jesus, nós temos a adoção, nós temos uma identidade e nós temos uma herança em Deus. Jesus nasceu para nos ensinar. Ele nos mostrou o caráter de Deus. Amor, justiça, misericórdia, verdade. Suas palavras revelaram um céu e confrontaram as trevas. Jesus ensinou sobre perdão, Ele nos ensinou sobre humildade, Ele nos ensinou sobre fé e Ele nos apresentou o reino. Jesus, Ele foi o Cordeiro desde a eternidade. Ele foi preparado para o sacrifício. Esse foi o preço da nossa redenção. Esse é o verdadeiro Natal. O Cordeiro Pascal aponta para Jesus. Nós vemos isso em Êxodo 12, 13. O sangue sempre foi o caminho. Não há libertação sem derramamento de sangue. Levítico 17, 11, você pode anotar aí. Quem olha para a cruz vive. Quem ignora o sacrifício permanece doente, permanece ferido. João 3, 14. O sofrimento de Cristo foi profetizado em Isaías 53. Ele levou as nossas dores, Ele levou nossas culpas e pecados. Ele não apenas entende a nossa dor, mas Ele as carregou, Ele viveu isso, Ele sofreu com isso. A Bíblia inteira aponta para uma cruz e um túmulo vazio. A cruz não foi uma derrota. A cruz foi a nossa redenção. A cruz, a morte, ela nos pertencia. Jesus, Ele nasceu para assumir o meu lugar, para assumir o seu lugar. O inocente pagou no nosso lugar. A cruz revela o quanto você vale para Deus, o quanto nós somos importantes, o nosso valor para Deus, de enviar Jesus, seu único filho, para morrer em nosso lugar. Jesus, Ele sabe o que está acontecendo conosco hoje. Ele sabe o que nós estamos vivendo. Deus conhece os nossos corações. Ele sabe, Ele entende cada dor, Ele entende cada sofrimento, cada lágrima. E eu digo a você nesse momento, Deus não desperdiça nenhum sofrimento. Jesus não desperdiça nenhuma dor. Em todo sofrimento há um propósito de Deus, de crescimento, de maturidade. O Filho amado do Pai foi entregue para que filhos perdidos como nós fossem adotados. Natal, ele não é apenas uma manjedoura, ele não termina na manjedoura. Ele aponta para a cruz vazia e para a esperança da ressurreição. A promessa se cumpre em Cristo. Jesus reina não apenas no céu, mas na história. Seu reino é eterno, justo e inabalável. Cristo sempre esteve lá, que é o nosso último foco, o nosso último tema para encerrarmos nessa noite. Jesus sempre esteve de Gênesis a Malaquias, de Gênesis a Apocalipse. Nos primeiros livros da Bíblia, Gênesis, nos primeiros livros da Bíblia, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Jesus estava lá. O descendente prometido está lá em Gênesis. Em Êxodo, nós temos um Jesus como libertador. Em Levítico, nós temos um Jesus como sacrifício perfeito. Jesus é o sacerdote, Ele é o sacrifício e Ele é o altar. Em Números, nós vemos Ele na salvação levantada, a serpente de bronze. Em Deuteronômio, o profeta prometido. Nós vemos Jesus também nos livros históricos. Josué, o condutor ao descanso. Jesus nos conduz ao descanso eterno. Em Ruth, nós vemos
o resgatador. Jesus é o nosso resgatador. Em Samuel, em Reis, em Crônicas, nós vimos o filho de Davi, o trono eterno, Jesus, o rei prometido, cujo reino nunca terá fim. Jesus, nos livros poéticos, nós vemos Jesus em Salmos, o Messias cantado. Muito antes da cruz existir, o sofrimento de Cristo já era adorado em forma de salmos. Em Provérbios, nós vemos a sabedoria divina. Ele é a sabedoria divina. Jesus é a sabedoria encarnada. 1 Coríntios 1:9. Jesus, em Isaías, ele é o servo sofredor. O nascimento de Jesus é citado em Isaías. Em Daniel, ele é o filho do homem, a autoridade eterna. Em Miqueias traz o nascimento de Jesus em Belém. Belém significa casa do pão. O pão da vida nasceu em Belém. Em Zacarias, ele é o rei humilde, montado num jumentinho, transpassado por amor. E em Malaquias, ele é o mensageiro da aliança, preparado para a vinda do Senhor. E para encerrarmos, Jesus é o Natal. Ele é o nosso Natal. Não basta apenas cantar canções, decorarmos as nossas casas, dar presente, nos alegrarmos em família. Nós não podemos perder o verdadeiro sentido do Natal. O verdadeiro Natal é quando recebemos Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador. O Natal foi o início da nossa redenção. O céu se abriu, Deus se aproximou e o tempo da graça começou. O Rei Jesus veio para mudar a minha eternidade e a sua eternidade. Consagre sua vida ao Senhor Jesus. Entregue a Ele a sua existência. Amém? Vamos orar? Senhor, nós te agradecemos por Jesus Cristo. Nós te agradecemos por ter enviado o teu Filho para morrer no nosso lugar. Esse é o nosso Natal, Senhor. O Deus eterno, o Rei que veio a essa terra e nos ensinou e nos revelou o Pai. Pai, que essa mensagem alcance pessoas que precisam ouvir e entender o verdadeiro sentido do Natal. Senhor, eu abençoo cada um que estiver nesse momento ouvindo essa mensagem. Em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe.